Se você quer entender como fazer seu escritório crescer em 2026, fica nesse vídeo que nós vamos conversar um pouquinho sobre tendências para esse ano. E quando a gente fala de tendências, não é só sobre estética que a gente está falando aqui, é sobre comportamento dos nossos clientes, principalmente em ano eleitoral, Copa do Mundo, feriado, um ano economicamente difícil nesta perspectiva. Então, o comportamento do consumidor, ele também muda. E a gente precisa se adequar a essas novas tendências e entender o mercado, não falando só de termos estéticos, que vai estar em alta ou que não vai estar, mas também entender o que o nosso cliente vai querer para esse ano de 2026. A primeira tendência que a gente está vendo, essa mudança do consumidor, do nosso cliente final, é a questão sensorial do ambiente. Hoje o cliente está muito mais funcional, muito mais focando no bem-estar do que na estética propriamente dita. Ele quer chegar na casa dele, no lar dele, no ambiente de trabalho dele, e ele quer sentir uma paz interior, ele quer se sentir confortável, ele quer sentir que aquele espaço é o espaço de conforto dele. Então, ele precisa ter um ambiente confortável, mas ele precisa ter um ambiente também funcional, além de tudo. E a estética, ele não vai ser o ponto principal, o ponto-chave aqui do nosso ambiente. E muito desses clientes, desse consumidor final, para 2026, eles vão focar no custo-benefício. Claro que isso vai de perfis de cliente, mas hoje a gente está cada vez mais atraindo e vendo pessoas que querem o conforto, querem o lifestyle e não só o luxo alto padrão. Então aqui a gente vai precisar ter algo confortável, casa com cara de casa, um ambiente funcional, um ambiente que também caiba no bolso do nosso cliente. Então, falando de algumas materialidades, hoje o que está super em alta e que vai estar super em alta em 2026 vão continuar sendo ainda as pedras naturais, a pintura em ambientes estratégicos, tons naturais, ambientes aconchegantes, iluminações indiretas. Então, gente, focar em estudar projeto luminotécnico vai ser um grande diferencial seu e não só fazer aquele projeto de iluminação padrão, aquela iluminação central, aquele perfil de LED, isso já caiu de moda, digamos assim. Então, se você souber minimamente ou um pouco mais que os outros sobre projeto luminotécnico, o que vai interferir na vida do cliente, no horário do cliente, em questão ali de entender circuitos, entender comandos, entender temperatura de cor, isso vai fazer muita diferença no seu projeto final. Porque o resultado, a satisfação do cliente vai estar ali na hora que ele realmente sentar para morar e viver aquele espaço. O segundo item, assim, que eu vejo, estou vendo no consumidor final, no nosso cliente final, é cada vez mais ele quer algo personalizado e diferente do que os outros têm. Antes a gente via, não que agora não tenha, porque tem ainda, mas a gente via muito aqueles projetos cara Pinterest. Então o cliente buscava lá, fazia pasta no Pinterest, mandava para o arquiteto reproduzia aquilo. E cada vez mais estou vendo clientes que querem algo único, algo personalizado, algo pensado para ele. Algo que ele fale assim, não, isso aqui eu vi na casa do fulano, não quero na minha casa. Ou isso aqui vi lá na foto do Pinterest, gostei, mas não quero igual. Então, por isso que aqui, nesse momento, é muito primordial a gente entender o que o cliente quer, fazer uma reunião de briefing muito bem alinhada para entregar para ele um diferencial e não entregar sempre o mesmo. Eu sei que pode parecer muito cômodo, às vezes a gente trabalha no automático, produz no automático e acaba repetindo algumas coisas. Mas agora é um momento de a gente sentar, focar no cliente, focar num diferencial, que aquela casa foi feita para ele, daquela forma e que ele não vai entrar em outras casas e ver tudo igual dele. Então ele quer uma personalização e ele quer ser o diferenciado, ele quer ser o diferente, ele quer ter algo único na casa dele. Terceiro ponto, agora falando de tecnologias e tendências para escritório de arquitetura, é implementar a inteligência artificial para nosso favor. Sei que muitos não querem falar sobre, não querem implementar, acham que é algo que não está aqui na nossa profissão, mas está diretamente ligado. E hoje a gente está vendo o aumento da inteligência artificial para dentro dos escritórios. E se a gente não se enquadrar nesse novo mundo, a gente vai acabar ficando para trás. E eu não estou nem falando de ficando para trás em questão de produção de projeto, porque isso ainda é um trabalho muito manual, muito particular de cada um. Mas a gente precisa entender que a inteligência artificial, ela está ali para nos auxiliar e otimizar o nosso tempo. Então, quem está utilizando ela a seu favor, otimizar o tempo, isso vai estar economizando muito tempo e dinheiro para dentro do seu escritório. Então, uma pessoa aí que está levando um dia inteiro para renderizar um projeto, horas para fazer uma imagem,
com uma inteligência artificial, tem gente só tirando um print do SketchUp e já tendo imagem renderizada, vídeo com legenda, com personagens, pessoas, interações nesse vídeo, com print do SketchUp. Então, se você não estudar, se você não for a fundo, não se profissionalizar nessa questão da inteligência artificial, você pode ficar para trás, sim. Então, vá em busca desse conhecimento. Ela tá ali para auxiliar e otimizar nosso tempo. Gente, pensa que sonho. A gente não precisa perder horas no V-Ray fazendo uma renderização, simplesmente botando um print do SketchUp e a inteligência gerando essa imagem pra gente. Quarto ponto, vamos falar sobre processos e organização de estrutura interna do seu escritório de arquitetura. Se você chegou em 2026 sabendo que é um ano super instável e você não tem os seus processos mapeados, você não tem o seu planejamento estratégico já super definido, o seu financeiro planejado e a sua equipe estruturada, você já está um ponto para trás. Então, esse é o momento, esse é o ano de a gente realmente ter tudo isso estruturado na nossa empresa para a gente ficar confortável, para a gente não levar um baque, para a gente não levar um susto lá na frente. Gente, eu não estou brincando, mas quem tem processos dentro do seu escritório, essa pessoa, com certeza, ela já está muito à frente de muitos outros escritórios. Hoje a gente não pode mais brincar de arquitetura. Hoje a gente precisa entender que a arquitetura é business, que hoje a gente tem empresa, que a gente tem processos, que a gente tem time e a gente precisa liderar esse time. Então, em anos instáveis, a gente precisa ter essa estrutura muito redonda. Então, não deixa para depois, não acha que é perda de tempo, não acha que é um investimento muito alto para organizar o escritório. Para de pensar dessa forma e age, começa a agir. Se você não consegue fazer isso sozinha, vá em busca de quem possa te auxiliar nisso. Mas não deixe para depois. Esse é o momento. Sexto tópico que eu acho muito importante falar sobre crescimento de empresa é: não basta apenas postar um render bonito, um render de IA nas nossas redes sociais, porque isso não é posicionamento. A gente precisa se posicionar de verdade, se posicionar de forma estratégica. Então, se você não fez isso ainda, 2026 vai ser o seu ano de virada de chave. Comece fazendo um planejamento de conteúdo e comece a se posicionar nas suas redes sociais. Quem é visto é lembrado. A gente precisa entender que a nossa rede social vai ser a porta de entrada para o nosso cliente, vai ser a validação, vai ser um portfólio, vai ser a nossa autoridade em cima do que a gente vende. As pessoas que nos acompanham por ali, elas podem não fechar um projeto agora, mas elas vão lembrar de você sempre que precisar de um serviço nesse sentido. Então, não adianta só simplesmente postar render, projeto e não se posicionar, não falar sobre dores de cliente, problemas que você resolve, o que você faz. Então, comece a ser intencional e mostre para o seu cliente que você tem o que ele precisa. Um sexto ponto que eu acho muito bacana de falar, que é algo que às vezes a gente esquece de pensar, mas hoje as pessoas elas estão economicamente mais conscientes. Então, elas querem gerar economia para suas vidas, elas querem sustentabilidade, elas querem pensar num aquecimento solar, numa placa fotovoltaica que vai gerar energia e reverter aquilo em sustentabilidade, em valor, em economia. Conta de luz está saindo muito caro. Muitos materiais, eles não são recicláveis, eles não são úteis aí para o meio ambiente, então às vezes pode parecer até bobo falar sobre isso. As pessoas estão cada vez mais conscientes. Questão de coleta de lixo, pensar onde deixar isso, pensar no material que vai ser utilizado para as fachadas das casas, nos jardins. Então, gente, isso pode parecer bobo para muitos, mas para outros, e principalmente para a atualidade, isso não é besteira. Então, comece a focar também na sustentabilidade dentro dos seus projetos. E o último tópico que eu falo, que aí é uma tendência quase invisível e que às vezes a gente pode esquecer de falar sobre ela, mas é a experiência do cliente. O cliente, ele não está só comprando um projeto, ele está comprando tranquilidade, ele está comprando segurança, ele está comprando tempo e ele está comprando a realização de um sonho dele. Então, você tá aí para realizar muitas coisas para esse seu cliente. Então, a gente precisa fazer bem feito e a gente precisa entregar uma experiência muito completa para o nosso cliente. E quando ele compra todas essas soluções, ele quer que a gente entregue todas essas soluções. Então, a gente precisa passar muita segurança, muita tranquilidade, menos estresse e a gente precisa solucionar problemas. Quando você entender isso, que se você
vende a solução de um problema para o seu cliente, você vai mudar a sua mentalidade. Porque a partir do momento que tu tem soluções para vender de dores de pessoas que têm esses problemas, você entendeu a chave do jogo. Então comece a pensar em relação a isso, a todos esses tópicos que eu trouxe nesse vídeo, que podem ir desde tendências de projeto, tecnologia, experiência do cliente, mas comece a implementar isso dentro do seu escritório, que você vai ver aí já uma mudança de comportamento, tanto dos teus clientes quanto também seu. Se você gosta desse tipo de conteúdo, continue nos acompanhando, porque tem vídeo no canal toda semana aqui na Dó. Até a próxima!